Por que Abraão é considerado o pai da fé? Venha entender essa história. Shalom Lahem, que quer dizer paz e saúde para vocês. Sarekai Erenegia Olos, graça e paz a todos. Meus queridos, o canal Palavra de Bênção de hoje vai trazer a seguinte palavra. Por que Abraão é considerado o pai da fé? Bom, a história de Abraão estamos cansados de saber e de conhecer. Acredito eu e você que lê Bíblia, que conhece a história de Abraão, onde Abraão ali levou Isaac para sacrificar, tá certo? Mas por que Abraão é considerado o pai da fé? Se outras pessoas também demonstraram grandes gestos de fé dentro da Bíblia, nas histórias bíblicas, nós vemos grandes atos de fé. Nós vemos a história da mulher do fluxo de sangue, onde ela disse que somente tocar em Jesus seria curada. Nós vemos o ato daquele homem onde vem atrás de Jesus para que seu filho seja salvo e disse que o Senhor mande somente uma palavra e meu filho será curado. Que tamanha fé! Jesus exorta aquilo ali. E por que essas pessoas não são consideradas os pais da fé e Abraão é considerado o pai da fé? Bom, eu vou ler aqui o texto de Hebreus 11:17. Preste atenção no que está dizendo. Eu vou deixar passando aqui embaixo na tela. Hebreus 11:17. Acompanhe comigo. Diz assim, ó: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o 19, o que é que diz? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Presta atenção, que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas ainda assim nós vemos exemplos de fé também, onde as pessoas viram ali Jesus ressuscitando Lázaro, né? E porque ainda assim Abraão ele é considerado o pai da fé. A gente vai entender agora, no contexto, a palavra que eu vou colocar para vocês aí, que ela define o porquê que Abraão ele é considerado o pai da fé. Perceba, a palavra é essa aqui, ó, a palavra olar, a palavra de origem hebraica, que significa holocausto. É isso mesmo, a palavra olar, que significa holocausto. Preste atenção, essa palavra, olha o significado dessa palavra. O holocausto, o que Deus tinha pedido para Abraão fazer. Você percebe que 3 dias são o tempo de viagem para Abraão ir até o Monte Moriá. Aí Deus pede, antes disso, que ele faça um olar com Isaac. Agora pensa o que Abraão ia durante esses 3 dias pensando até chegar ao monte para fazer esse olar, que é o holocausto. E ainda assim, chegado em um determinado lugar, Abraão ele diz: fica aqui, fala com os moços, que eu vou mais Isaac para adorar e depois voltaremos. Olha a fé de Abraão. Presta atenção, olha a fé de Abraão. E ele já sabia o que significava a palavra olar, aquilo que Deus tinha pedido para ele, mas mesmo assim, olha o tamanho da fé de Abraão. A palavra olar, ela consiste em um sacrifício, aonde ali o sacrifício oferecido, que naquele caso era Isaac, teria que ser vendado os olhos, amarrado e com um cutelo perfurado o coração de Isaac. Abraão tinha que perfurar o coração de Isaac e separar todos os seus membros, literalmente desossar Isaac. Olha o que significa essa palavra, olar. Ele tinha que literalmente desossar Isaac. Você pergunta para um açougueiro o que é desossar um animal. Você vai no açougue e presta atenção o que é desossar um animal. Separar totalmente os ossos, separar totalmente as partes em pedaços. E depois de ter feito isso, queimar. Olha o que Deus tinha pedido para Abraão. E olha o que o versículo 19 de Hebreus 11 diz:
porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Meu amigo, meus irmãos, não é uma ressurreição qualquer, não. Era depois de Isaac ter... Abraão sabia que ele teria que desmembrar Isaac todinho, perfurar Isaac no coração, desmembrar, cortar pedaço por pedaço, e ainda assim ele tinha fé que Deus poderia ali ressuscitar Isaac. Não era uma fé comum. É por isso que Abraão é considerado como o pai da fé. Quando nós estudamos a palavra no original hebraico, você entende o significado da palavra. Portanto, meu amigo, é por isso que Abraão é considerado o pai da fé e não os outros, a qual fizeram milagres. Moisés abriu o mar vermelho através da palavra de Deus, grandes milagres, mas ainda assim não foi considerado o pai da fé. Mas Abraão sim, por causa dessas, quando a gente entende essa simples palavra, olar, que é holocausto, o sacrifício, a palavra em hebraico, o significado fundante dela, aí a gente vai entender por que Abraão é considerado o pai da fé, tá certo? Então fica na paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido aí por que Abraão é considerado o pai da fé. Se inscreve nesse canal, tá certo? Para mais palavras como essa, para mais aprendizados como esse. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.